Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite a todos vocês, tá bom? E uma boa lição de escola bíblica dominical para vocês também. Estamos aqui hoje com a nossa lição e vamos falar sobre o simbolismo do sal e da luz, não é verdade? Que são metáforas, à guisa de introdução, para apontar a missão do cristão, tá bom? Então, em primeiro ponto, o cristão como sal da terra. Como sal da terra, eu creio que poucos conhecem o real valor do sal. Você conhece o real valor do sal? Poucos conhecem. Então, a importância dessa parábola estabelecida por Cristo, por Jesus, é quando ele compara o crente nessa simbologia, sal e luz. Então, amados irmãos, ao estabelecer esta palavra, o Senhor Jesus indicou o valor estabelecido por sua presença, por meio da ação da palavra. Então, isso explica aí, queridos irmãos, o poder do Espírito Santo de Deus em cada crente. É o poder. Essa palavra no original é dinamite, dínamos. Então fala sobre o poder do Espírito Santo na vida de cada cristão, tá bom? Então é como o corpo de Cristo é acima de tudo dinâmica, ativa e jamais é passiva, jamais se conforma com esse mundo, com esse século. Ele se é moldado e se deixa moldar pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Então, o sal tem propriedades que o fazem, um elemento acionador, isto é, põe em ação o movimento e faz funcionar. É isso que, quando posto na comida, na refeição, dá aquele sabor, dá aquele tempero. Então, estimula, não é verdade? É isso que o sal também é introduzido. Onde o sal é introduzido, sabe o que acontece? A mudança, não é? Transformação, não deixando de permanecer inerte, ou seja, parado, conformado, não é? Então, o sal, ele introduzido, ele transforma tanto o alimento, e nessa simbologia, não é? O cristão como sal, não é verdade? Traz essa referência simbólica de que o cristão, não é? Ele revoluciona o ambiente, ele traz sabor, ele traz esperança, ele traz luz, não é? Aonde há trevas. Então, esse é o primeiro ponto sobre o cristão como sal da terra. Então, ele é criado por Deus para dar sabor a esse mundo mau, a esse mundo que se distancia de Deus. O segundo ponto importante do sal na Bíblia é que para a condimentação da alimentação humana, não é? Então, são muitas as utilidades do sal, muitas. Então, uma delas é para a nossa própria alimentação, não é? Outra importância do sal na Bíblia é para conservar os alimentos, evitando a putrefação, ou seja, o apodrecer do alimento. Então, aquele tempo antigo, Jesus, lá no início do século, Jesus, ele traz essa importante metáfora, porque o sal não tinha geladeira, meus irmãos? Não tinha nada disso, luz elétrica. Hoje nós temos luz de LED, nós temos conforto de uma geladeira, de uma água gelada, de conservar os alimentos no freezer, mas naquele tempo não tinha nada disso. Então, a importância do sal na Bíblia fala de preservar os alimentos. No Antigo Testamento, as ofertas, sacrifícios, ela tinha que ser acompanhada também de sal. Você vai ver lá em Levítico, você vai ver no capítulo 2, versículo 13, em Ezequiel 43, 24. Então, simbolizando a natureza eterna
da aliança de Deus com Israel, não é? Que nós somos por Deus também conservados, de forma eterna. Deus nos guarda, ao ponto que nós vamos confiando em Deus, vamos caminhando com Deus. Então, a gente está falando, nesse segundo momento, da importância do sal na Bíblia Sagrada. Continuando em Levítico capítulo 2, versículo 13, todas as ofertas e alimentos temperarás com sal. Está escrito lá no capítulo 2 de Levítico, versículo 13. Em Esdras também, 6:9, não é? Ele fala o que for necessário, como bezerro, carneiros, cordeiros, holocaustos, ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho, azeite, segundo as tribos dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Então, olha a presença do sal aí. Então, por causa do seu valor também, na Bíblia, medicinal, não é? Ele tem valor terapêutico, ele tem valor de cura, de medicina, não é verdade? Então, naquele tempo não tinha tantos remédios, não é? E hoje se tem muitos remédios, graças a Deus por isso, mas naquele tempo era aplicado também com valor medicinal. Os recém-nascidos eram banhados com água e sal e esfregados com sal. Olha que coisa linda, né, meus irmãos? O sal, a importância do sal na Bíblia. O primeiro ponto é o cristão como sal da terra, não é? O cristão foi salvo por Cristo, foi alcançado por Deus para ser sal da terra, para dar sabor. E no segundo ponto, ele fala da importância do sal na Bíblia e fala da aliança perpétua de sal instituída por Deus com o seu povo de Israel. Você vê em Ezequiel 16, versículo 4, quando ele diz: quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem tampouco foste esfregada com sal, nem envolta em faixas. Então, a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, ela traz, né, e no Novo Testamento, a importância do sal na Bíblia. Então, ele tinha muitas utilidades para condimento, para dar sabor ao alimento, para preservar os alimentos de estragar, de apodrecer, de entrar naquele estado de putrefação. Então, nos sacrifícios que eram oferecidos pelos sacerdotes a Deus, pelo povo, o sal estava lá. Até no nascimento da criança, o sal estava lá. Era medicinal, terapêutico, louvado seja. Então, nós vamos ver a importância do sal na Bíblia, a importância do cristão como sal da terra. A gente vai ver o versículo-chave que está em Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, louvado seja o nome do Senhor. Então fala da simbologia do sal e da luz. E o cristão como luz do mundo, podemos perceber algumas características na luz. Ela não tem preconceitos, precisa ser alimentada, não se mistura, aquece e sinaliza. Olha que coisa linda, meus irmãos. Olha que aula maravilhosa. Com certeza Jesus, ele espera de nós nos encontrar essas características em nós que somos chamados para resplandecer como luz do mundo. Eu gosto muito do significado Sansão. Sansão significa nascido para brilhar. É o significado do nome de Sansão. Porém, portanto, Sansão se afastou de Deus e foi preso pelos filisteus, caiu na mão dos filisteus, foi enganado, foi levado cativo. É uma história muito tremenda, né? Aquele que foi feito para brilhar, né? Num dado momento ele fugiu daquele propósito e pagou um alto preço, né? Na mão dos inimigos do povo de Israel. Então, o cristão como luz do mundo, para começarmos a descrever sobre o tema aqui proposto, precisamos entender, né, o conceito da palavra luz, tá bom? O conceito da palavra luz para vocês aí, adolescentes da igreja local, não é? Segundo um dos dicionários da língua portuguesa, ele diz assim, ó: radiação eletromagnética capaz de provocar sensação visual num observador normal, radical, eletromagnética de comprimento de onda compreendido aproximadamente entre 400 rã e 7.800 rã. Claridade emitida pelos corpos celestes, claridade emitida por corpos que não a possuem, mas que a refletem de outros
reflexo, luz dos planetas, claridade, luminosidade, brilho, fulgor, cintilação, luz dos olhos. É tremendo, meus irmãos. Então a gente fala aqui para vocês, irmãos, sobre os dicionários, né? Então ele está, olha, é incrível você ver aqueles documentários do fundo do mar, você vê aquelas águas vivas, né? Você vê aqueles peixes que tem luz embaixo d'água e eles acendem, é uma coisa fluorescente, é uma coisa tremenda. Olha para os planetas, olha para a lua, para as estrelas, que show de luzes. Olha para a aurora boreal, né, irmãos? Olha também para o nosso circuito aqui, ó, que vem pelos olhos, o cérebro, e nós temos foco, nós temos luz. Deus é luz, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Então, esse último momento é o cristão como a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, falamos do sal, e agora, encerrando, vós sois a luz do mundo. Então, é isso aí. Agora eu queria fazer um recorte. Você sabia que a simbologia sal e luz foi usada pela primeira vez por Jesus durante o Sermão do Monte? Foi pela primeira vez ali, ele usou esse símbolo, né? Jesus usava a agricultura. Nós estamos no Evangelho de Marcos, olha, Deus abençoe, semana que vem é o capítulo 6, e aí a gente fala sobre a questão das parábolas, né? Então Jesus usa essa parábola, essa metáfora, luz do mundo e sal da terra. Que coisa maravilhosa. Então que Deus possa abençoar a nossa vida, e a partir dessa compreensão que nós temos tido aqui, de que a luz é uma ação eletromagnética que provoca uma claridade, então entendemos que nós, como filhos de Deus, filhos da luz, devemos, através da ação de boas obras, da ação do Espírito Santo em nossos corações, ou seja, de um bom testemunho, meus irmãos, a gente precisa brilhar para Jesus, a gente precisa brilhar para a glória de Jesus, porque Jesus nos chamou para esse fim, para esse propósito de sermos a luz e o sal da terra. Então o cristão deve iluminar as trevas ao seu redor. Você sabia que aonde o ambiente estiver mais escuro, mais em trevas, é ali que o cristão, é ali que o adolescente crente tem que brilhar, tem que ser bênção, tem que ser luz, tem que trazer a bênção de Deus, o conforto e a unção do Espírito Santo, tá bom? Então, a Bíblia nos diz aí no Evangelho de Mateus 5, 14 e 16, quando vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, ou debaixo da mesa, debaixo da cama. A luz é feita, meus irmãos amados e queridos, para estar no lugar de destaque. Eu estou focando aí o céu da minha casa, tá vendo? A luz está ali como uma forma de iluminar todo esse cômodo aqui. Então, você não foi feito para ficar escondido, você não foi feito para ficar secreta de Jesus, você foi feito para ser colocado no mundo e para brilhar para Jesus. Não como Sansão, que foi chamado para brilhar, mas deixou a vaidade, deixou o pecado dominar o seu coração, e ele foi, então, vítima do inimigo, vítima de zombaria, né? Não deu um bom testemunho. Então você foi chamado para um bom testemunho, e essa é a lição que nós queremos compartilhar. Quero te cumprimentar com a paz do Senhor. Então brilhe, que a sua luz brilhe diante dos homens, que você brilhe diante dos teus amigos na faculdade, na escola, no curso que você frequenta, no bairro onde você mora, no meio da tua parentela, que o teu primo possa olhar para você e enxergar em você um servo do Senhor, uma pessoa que tem compromisso e vida com Deus. E na conclusão, nesse sentimos pergunto a você que está lendo nesse momento este texto aí, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Eu pergunto, você está procurando brilhar e irradiar a luz nas trevas, ou vivendo uma vida cristã apagada e apagando o Espírito de Deus na sua vida? Então, meu irmão, não fazendo nada em prol de Cristo, não fazendo nada na causa do Evangelho. Você tem sido assim, ou você tem sido, né, uma referência para a glória de Jesus e para a salvação dos homens? Já pensou, querido, os homens estão perecendo, indo uma eternidade sem Cristo? Você e eu
devemos nos preocupar e assim devemos brilhar para a glória de Jesus Cristo, tá bom? Então que nada, tá? Que você seja uma pessoa focada em Cristo. Que Deus te abençoe. Bom domingo e paz do Senhor, meus irmãos. Assista também o trabalho que vai ter hoje às 19 horas, tá bom? O culto às 19 horas. Assista lá no Facebook e também no YouTube. Beijo, paz seja convosco. Deus os abençoe. Vós sois luz do mundo e sal da terra. Beijo.